João capítulo 4, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Queridos, o tema da mensagem dessa manhã é um encontro com Jesus que muda o curso da história. Um encontro com Jesus que muda o curso da história. Certa feita em São Paulo, trabalhava em um grande cruzamento de 2 grandes avenidas no Itaim Bibi, e naquela época a nossa igreja estava com um trabalho de evangelização na periferia, onde posteriormente eu fui plantar uma igreja lá. E a gente tinha fechado a rua, tinha feito o evangelismo, e nesse evangelismo um rapaz da região que era usuário de drogas, traficante, ele veio a se converter, e eu comecei a fazer um discipulado com ele, na casa dele. Contudo, naquela semana, eu havia batido o carro, e eu era recém-chegado a São Paulo, eu devia estar em São Paulo há 1 ano e meio, alguma coisa assim, e aí eu estava sem carro, eu morava na Zona Sul, e esse trabalho era lá em Diadema, e aí saindo do trabalho, numa sexta-feira, eram as 5 horas da tarde mais ou menos, 5h30,
e aí eu estava indo para casa a pé, eu morava relativamente perto do trabalho, e aí então eu comecei a pensar, eu não vou lá hoje fazer esse trabalho com ele, porque eu estou sem carro, eu não sei como chegar lá, tem que atravessar a cidade em São Paulo, e eu nunca andei de ônibus aqui, não tem condição. E aí o Senhor incomodando meu coração, dizendo, não, você vai. E eu incomodado e indo andando para casa e com aquele desconforto. Quando eu estou chegando perto, então tentei ligar para várias pessoas da igreja para perguntar que ônibus eu poderia pegar e como eu poderia chegar lá em Diadema. Não consegui falar com ninguém. E aí então tinha um táxi perto de casa, eu olhei para o táxi e falei, de táxi eu não vou. É muito caro. Atravessar a cidade de São Paulo, sexta-feira, aqui pega trânsito, né? A sexta-feira às 6 horas. Pega um pouco. Se tiver que atravessar a ponte, pega um pouquinho. Agora multiplica isso por 10. Falei, não vou. De táxi. Taxímetro rodando. Eu vou gastar para lá de R$100. Não tem como. E aí, incomodado, e aí Deus me incomodando, enfim, entrei no táxi. E aí o taxista, para onde você vai? Eu falei, eu vou lá para o Campanário. Ele falou, tem namorada lá e tal? Eu falei, não, nós temos um trabalho da igreja, nós estamos pregando o evangelho lá. E aquele taxista então começou a perguntar sobre as igrejas da televisão, sobre os problemas da igreja. Eu pulei logo essa parte, comecei a falar de Jesus. Falei, olha, pode ter um monte de problema, mas quem a gente tem que olhar é outro, é Cristo. E aquele homem então, ele começou a compartilhar da vida dele comigo, e ele falando, olha, mas para mim não tem jeito, para mim não tem condição, eu sou uma pessoa que fez tudo de ruim que você possa imaginar. Falei, é mesmo? Ele, olha, rapaz, eu pequei, né, e tenho pecado. E aí ele começou a compartilhar os seus pecados e a sua vida, e falando, olha, para mim não tem jeito. Eu falei, olha, tem. Não existe pecado, o pecador que a graça de Deus não possa alcançar. E aquele homem então, ele começou a compartilhar, ele falou, olha, algo interessante é que há poucos meses eu sofri um derrame. Eu tive um derrame, fui parar no hospital, e os médicos me desenganaram com a minha família, disseram que ou eu ficaria inválido na cama para sempre, ou eu morreria. E agora, poucos meses depois, eu estou aqui trabalhando sem nenhuma sequela. E ali eu falei com ele, falei, olha, é verdade, então Deus tem algo contigo. Se Deus não permitiu que você morresse, permitiu que você estivesse aqui, Deus pode transformar a sua vida, perdoar os seus pecados e mudar a sua história. Nesse momento a gente já estava em Diadema, o táxi estava parado, aquele homem com lágrimas nos olhos, nós oramos, ele entregando a sua vida a Cristo, e desci do táxi e não encontrei o rapaz lá em Diadema. Aí falei, olha, eu vim para cá, Deus tinha um propósito, falar com aquele taxista. Cheguei lá, o rapaz não estava em casa, e tinha um rapaz da igreja lá, perdido, sei lá, fazendo o quê, e eu voltei de ônibus com ele, ele me mostrou o ônibus que eu voltava para casa, e eu consegui voltar. O Senhor, quando cruza o caminho de pecadores, Ele muda o curso da história deles. É isso que Ele fez com aquele taxista, e é isso que Ele fez com essa mulher samaritana. E é isso que Ele faz conosco, que Ele quer fazer com pecadores hoje. Quando olhamos para João capítulo 4, nós estamos falando de um relato onde Jesus, Ele sai de uma região e vai para outra, e diz o texto bíblico que Ele tem que atravessar por Samaria. A Judeia ficava na região sul, Samaria ficava logo acima, e a Galileia ao norte. Então Samaria ficava no meio, entre a Judeia e a Galileia. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. Esse versículo às vezes pode passar despercebido por nós, mas um judeu comum não passaria por Samaria. Ele daria a volta, ele andaria mais, para não ter que cruzar com os samaritanos, porque existia uma rixa entre samaritanos e judeus, desde Roboão.
desde o filho de Salomão, na divisão dos reinos de Israel. Na divisão dos reinos, Judá fica com o reino do sul, e 10 tribos ficam no reino do norte, com Jeroboão. E a partir daí, então, nós temos uma rixa, uma grande divisão, uma cisma em Israel, onde nós temos Judá ao sul, o reino de Judá, e o reino do norte, 10 tribos juntas. Essas tribos, sob o reinado de Jeroboão, agora elas não mais voltam para Jerusalém para adorar, apesar que no Pentateuco dizia que eles deveriam ir adorar, né? Com a construção do templo, então eles deveriam adorar naquele lugar onde Deus haveria de mostrar. Posteriormente, então, nos profetas nós temos a construção do templo. Contudo, com Jeroboão, o que eles fazem? Eles passam a construir altares no reino do norte, para que o povo não tivesse que ir a Jerusalém, para que não tivesse o risco de perder o reinado. Inicia-se então essa grande divisão. O Pentateuco samaritano acrescenta algumas coisas. Eles não seguiam os profetas, eles não tinham os profetas, e o Pentateuco samaritano acrescenta algo que Deus havia dito, que eles deveriam construir um templo no Monte Gerizim, que ficava em Samaria, para que não tivessem que ir a Jerusalém. E ao longo da história, então, os samaritanos, que era a capital do Reino do Norte, Samaria, e judeus, não se davam. Os samaritanos, quando são invadidos pela Assíria, eles se tornam um povo misturado, porque os assírios, eles queriam destruir a cultura dos povos que eles dominavam, então eles levavam povos de outras regiões e colocavam ali, para que eles se misturassem e perdessem a sua identidade, para não se insurgirem contra a Síria. Isso acontece com Samaria, de modo que eles já não eram mais hebreus puros, de modo que eles já não mais seguiam a lei de forma tão rigorosa, e agora os seus costumes, a sua cultura já não é mais tão bíblica assim. E por isso os judeus, ao olharem para os samaritanos, os consideravam impuros, infiéis, indignos, não faziam parte da promessa, rejeitados por Deus. Para um judeu, mentir para um samaritano não era pecado, porque para eles, samaritanos não eram sequer considerados gente. Então Jesus passa por esse lugar, por Samaria, e diz o texto bíblico que ele vai parar numa cidade chamada Sicar. Sicar, a tradução desse nome significa cidade dos bêbados. Então Sicar já não era lá uma cidade com uma fama muito boa. Jesus vai parar justamente nessa cidade, com essa fama de bêbados. E na cidade dos bêbados havia uma mulher, que nós não temos o nome dela, era uma ninguém. E essa mulher, então, ela está à beira do poço de Jacó, meio-dia, tirando água. A primeira coisa, então, que nós aprendemos nesse texto é que Cristo vai ao encontro do pecador. Cristo vai ao encontro do pecador. Aquela mulher vai ao poço sozinha, porque ela não queria encontrar ninguém. Meio-dia, na região de Israel, no Oriente Médio, se aqui meio-dia já é quente, ultimamente está mais ainda, né? Mas logo depois do culto aqui, nós perceberemos, a gente vai sair daqui que vai estar bastante quente. Então tirar água meio-dia não era algo que era costume das mulheres na época. O horário de tirar água nessa época ou era cedinho, quando o sol estava nascendo, ou ao final da tarde, quando o sol estava se pondo, que são os momentos mais amenos, e eram os momentos onde tinham mais mulheres. Então as mulheres iam tirar água, e normalmente em bandos, porque era mais seguro para elas. Sozinhas era muito perigoso. Essa mulher está sozinha e meio-dia tirando água. Ela não queria encontrar ninguém. Porém, para surpresa dela, diz o texto bíblico que ela encontra um homem judeu. Ele está lá.
E Deus muitas vezes faz coisas que nós não queremos, que nós não planejamos, que nós não gostaríamos que acontecesse conosco. Ela não queria aquilo, ela não planejou aquilo e ela ficou chateada com aquilo. Porque pior do que as mulheres que iam tirar água, que a julgavam, que a condenavam, que olhavam torto para ela, seria um judeu. Um judeu sequer conversava com um samaritano, quanto mais com uma mulher samaritana. E nesse momento Jesus se dirige àquela mulher. E aquela mulher, talvez com medo, com o coração angustiado, apertado, recuada, ouve a voz de Jesus se dirigir a ela. E ele diz: dê-me de beber. Dê-me de beber. Um judeu jamais pediria água para um samaritano, ou para uma mulher samaritana, porque ele considera que o simples fato de tocar no mesmo recipiente que eles, ele se tornaria impuro. Jesus diz: dá-me de beber. Ele vai ao encontro daquela mulher. Ele estava procurando por ela, ele queria encontrar com ela. E o texto continua dizendo que aquela mulher questiona Jesus, dizendo: por quê que o Senhor pede beber a mim, sendo tu judeu, e eu mulher e samaritana? E João faz questão de explicar para aqueles que não estavam acostumados com a cultura judaica, que os judeus não se dão com os samaritanos, devido àquilo que nós já vimos. E ele diz: olha, eu vim aqui por um motivo, eu vim ao seu encontro por um motivo. O segundo ponto é que ele vem para saciar a sede da alma do pecador. Cristo vem para saciar a sede da nossa alma. Ele diz: olha, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água viva, água que vem da nascente, e eu te daria, e você nunca mais teria sede. O que o texto bíblico diz é que Jesus olha para aquela mulher e ele enxerga o seu vazio existencial, ele enxerga a sede da alma daquela mulher, e ele diz: eu vim aqui, eu atravessei por Samaria, eu vim parar aqui em Sicar, porque eu vim para matar a sede do seu coração. Você tem tentado saciar a sede da sua alma com casamentos, com relacionamentos, mas eu vim aqui para poder matar essa sede. Tem gente que se casa para poder ser feliz, tem gente que tem filho para poder ser feliz, mas Jesus, ele não vem para resolver problemas passageiros, ele vem para saciar a sede da nossa alma. E a Bíblia diz que somente aquilo que é eterno pode preencher o nosso coração, porque a nossa alma é eterna. Nós temos sede pela eternidade, nós temos sede por Deus, e somente Deus pode preencher o nosso coração. Aquela mulher então, ela ironiza, ela olha para Jesus, ela ainda com, o mineiro vai dizer, ela ainda está ressabiada, né? Ela está com o pé atrás. Ela diz: és tu maior do que Jacó? Essa pergunta é retórica, porque a resposta para ela é óbvia: não é. Essa mulher não sabe quem está diante dela, e ela diz: você não é maior do que Jacó, então como que pode que você me dê uma água melhor do que a desse poço que Jacó nos deu, e que ele bebeu, e que seus filhos beberam, e seu gado bebeu, e tem gente bebendo até hoje? Quem é você? E agora Jesus, ele toca no ponto mais sensível, ele diz: vai, chama teu marido. Ele trata com aquilo que muitas vezes nós não queremos tratar. Aquela mulher estava ali naquele momento porque ela não queria ter que lidar com seus pecados, ela não queria alguém que estivesse olhando para ela, para os seus erros e a condenando. E agora nós temos um judeu, e ela percebe agora que ele é profeta, porque ele não apenas está falando com ela, mas ele sabe da sua história, porque ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: 5 maridos já tiveste, e esse que você está agora, o 6º homem, sequer é teu marido, você está em adultério.
Você está vivendo uma relação fora do casamento, que é proibida pelo Senhor. 6 homens, 5 maridos. Nos nossos dias, ter 5 maridos já não é bem visto, não é verdade? Imagine há 2000 anos atrás, na região da Palestina. Ele diz: você precisa perceber que eu vim para saciar uma sede que você não conseguiu matar. Para um rabino naquela época, mais do que 3 casamentos já era visto como algo extremamente condenável. Aquela estava no 6º relacionamento. E Jesus então diz: eu vim aqui para poder resolver o seu problema. Eu vim aqui para tratar com aquilo que você não quer tratar, mas que eu posso. Talvez há áreas na nossa vida que a gente não queira que Deus trate. Talvez há pecados na nossa vida que estejam escondidos e a gente não quer ter que abandonar, mas que não trazem saciedade para a nossa alma, pelo contrário, nos levam à escravidão, nos levam a ter que buscar mais e mais, nos tornando escravos, tendo vícios. E Jesus disse: eu vim para poder tirar tudo isso. Somente eu posso trazer saciedade ao seu coração. Somente eu posso trazer plenitude para a sua vida e alegria, regozijo para a sua alma. Somente quando nós glorificamos a Deus e vivemos para Ele, queridos, nós temos plenitude de vida. Aquela mulher ainda não havia descobrido isso. E aquela mulher então, depois de ouvir sobre seus maridos, ela faz uma pergunta sincera. Ela diz: onde que nós devemos adorar então, já que tu és profeta? Já que o Senhor sabe aqui da minha história. E é possível que ela esteja tentando desviar um pouco do foco do assunto, mas a sua pergunta é sincera, porque lembra que um templo foi construído no Monte Gerizim, por volta do ano 400 a.C. Então, os samaritanos diziam que ali era o lugar da adoração. Contudo, em Jerusalém havia um templo, erigido por Salomão, destruído por Nabucodonosor, depois reconstruído na época de Esdras e Neemias, e ampliado por Herodes. Esse templo então era o local da adoração, e essa mulher questiona: onde nós devemos adorar? Em qual monte? Lá, subindo para Jerusalém, ou aqui no Monte Gerizim? E agora então Jesus responde, diz: não é um lugar, não está relacionado a um povo, está relacionado a como nós adoramos, e não onde nós adoramos. Não está restrito a um povo, mas está direcionado a uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus então, ele responde àquela mulher: vem, a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E mais, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito, e Deus procura verdadeiros adoradores. Sabe o que está acontecendo em João capítulo 4? Deus foi ao encontro daquela mulher, porque aquela mulher se tornaria uma verdadeira adoradora. A sede do coração dela, o anseio, ela tinha uma expectativa no seu coração da vinda do Messias, queridos. Ela foi criada para adorar a Deus. E diz o texto bíblico então que Jesus, quando vai ao encontro daquela mulher, e ele diz: olha, essa adoração ela não tem lugar, a questão é o modo, em espírito e em verdade, e ela tem que ser com entendimento. Os samaritanos não compreendiam, eles seguiam um ritual meramente externo. Aquela mulher então, ela ainda não tinha uma compreensão, mas Jesus vai ao encontro dela para poder se revelar, para que ela pudesse ter compreensão. A nossa adoração é com compreensão, queridos. É um culto racional. O nosso culto oferecido a Deus é baseado na palavra.
Por isso, no culto não pode haver elementos que não estão prescritos na palavra de Deus. É com entendimento e segundo a vontade de Deus. Por isso Romanos 12 vai dizer para nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo. Não é mais um sacrifício morto, um sacrifício santo, separado para o Senhor e agradável a Deus. É do jeito que agrada a Deus, não do meu jeito, não do jeito que eu acho, é do jeito que está prescrito. O meu culto a Deus é de acordo com a vontade dele. Jesus diz: olha, a adoração então tem que ser com entendimento. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, mas nós devemos nos voltar para ela. Nesse momento, queridos, nós temos o verso 25, veja comigo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Você percebe? Essa mulher estava aguardando a vinda do Messias. Eu sei. Eu estou esperando pela vinda do Messias. Eu aguardo. Eu anseio por aprender, por ouvir, para que Ele possa me anunciar todas as coisas. E Jesus foi lá para procurar por essa mulher. E por gente na cidade de Sicar, que era um povo dele, rejeitados pelos judeus, mas eleitos pelo Deus Todo-Poderoso, por quem Jesus Cristo morreu. Verso 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo, eu sou. Queridos, João tem por costume usar muito ego eimi, ego eu, em grego, eimi sou, eu sou. É exatamente isso aqui que ele escreve, ego eimi. João 14,6, ele vai dizer: eu sou, ego eimi, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 8, por exemplo, 58, nós vamos ter lá Jesus se dirigindo aos fariseus, dizendo: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão viu meu dia e se alegrou. E no verso 58 ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está fazendo quando ele diz eu sou? E uma série de vezes ele diz isso: a menos que creais que eu sou, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. Eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou o pão, eu sou. Yahvé, no Antigo Testamento, a tradução do hebraico é eu sou. Jesus está apontando para a sua divindade. Ele diz: eu e o Pai somos um. João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Eu e o Pai somos um. Filipe questiona, ele diz: mestre, como? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: você não entendeu? Quem me vê, vê o Pai. Quando Jesus se curava alguém, ou falava com alguém, durante seu ministério, antes de sua morte, em momento algum, quando ele era chamado de Messias, ele se revelava, pelo contrário, ele sempre ocultava, ele sempre não queria essa exposição, mas com essa mulher é diferente. Ele diz: sou eu sou o Messias. Claramente ele se revela, ele diz: olha, eu vim aqui por sua causa, eu vim para te salvar. Eu vim para te mostrar o caminho. Eu vim para te reconciliar com o Pai. Eu não sei se nesse momento haviam lágrimas em seus olhos ou um sorriso nos seus lábios. Eu sei que Cristo estava ali e Ele veio para isso. E é isso que traz alegria ao seu coração. Ele veio salvar pecadores. Ele veio transformar a vida dessa mulher. Mas Ele não veio para transformar a vida só dessa mulher, Ele veio para transformar a minha, a sua vida.
Eu sou, eu que falo contigo. Ele veio para mudar a nossa história, para fazer de nós parecidos com Ele. Aquela mulher deixa o cântaro e vai correndo para a cidade. Sabe o que isso me ensina? Que uma vida transformada pelo Senhor agora é testemunha. Porque ela entra na cidade e aquele povo que ela não queria encontrar, ela queria evitar todo mundo, agora ela passa a testemunhar, e diz o texto bíblico que metade da cidade crê no Senhor Jesus pelo testemunho dela, outra metade vai até Jesus e crê por ouvir as palavras da boca de Jesus. Ela é transformada e ela leva outros a Cristo, ela tem um encontro com Cristo, e ela está tão impactada que ela precisa levar isso a outros. Sabe qual é o problema? Os 12 discípulos passaram pela cidade de Sicar. Eles compraram pão lá na padaria. Eles foram pegar comida para poder almoçar com Jesus. Eles voltaram. Ninguém na cidade ficou sabendo de Jesus. Pelo contrário, talvez aqueles discípulos pensaram: nossa, a gente vai ter que comer um pão impuro. Nossa, que triste ter que ficar aqui nessa cidade. Poxa vida, por que nós não demos a volta? E quando eles veem Jesus conversando com a mulher, então eles ficam ainda mais falando: nossa, conversando com a mulher daqui. Eles nada fizeram. Eles estavam ao lado de Jesus o tempo todo, mas eles nada fizeram. Nós somos chamados, queridos, a ter esse encontro que muda o curso da nossa história, que transforma o nosso ser, e que nos leva a proclamar, que nos leva a testemunhar, que nos leva a viver para a glória de Deus. Porque quando Jesus mata a nossa sede, diz o texto bíblico que nós não apenas somos saciados, mas do nosso interior passa a fluir rios de águas vivas para matar a sede de outros. Que Deus nos ajude, faça de mim e de você pessoas transformadas pela graça, gente que não merece, pecadora, miserável, em regenerados, em gente parecida com Jesus e que leva a mensagem dele por onde quer que passe. Que Deus nos abençoe, queridos.